Seja bem-vindo ao Quiz Tudo. Eu sou Israel e serei seu narrador virtual. O quiz de hoje será sobre a Idade Média. Teremos 15 perguntas e respostas, e você terá 10 segundos para responder. Então mostre todo o seu conhecimento desse período aqui com a gente, e deixe nos comentários quantas perguntas você acertou. Então já deixe o seu like e se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. E siga-nos também em nosso Instagram, o @quiz.tudo. Meu muito obrigado e vamos começar! Pergunta número 1. Quem foram os germânicos? 1. Os hunos. 2. Os egípcios. 3. Os gregos. Ou 4. Os bárbaros. Você tem 10 segundos para pensar. A resposta correta é a número 4, os bárbaros. Os germânicos ou germanos eram povos que habitavam o norte da Europa e mantiveram contatos regulares com os romanos a partir do século II a.C. Os romanos definiam-nos como bárbaros porque eles, apesar de muito influenciados pelos romanos, tinham uma cultura bastante diferente da romana. E aí, conseguiu acertar? Então vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 2. O clero eram membros da Igreja Católica que cumpriam funções religiosas e também era uma classe privilegiada, uma vez que a Igreja detinha riquezas, poder e terras. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é a número 1, verdadeiro. O clero surgiu com a Igreja Católica. Na época da Idade Média e do feudalismo, o clero é representado pelos padres, bispos, arcebispos, cardeais e o Papa, e cada um possui sua própria função na hierarquia da Igreja, e são responsáveis pelos cultos. Pergunta número 3. Qual o nome da antiga Constantinopla na atualidade? 1. Istambul. 2. Cairo. 3. Arábia. Ou 4. Síria. A resposta correta é a número 1, Istambul. No ano de 330, Constantinopla foi construída pelo imperador Constantino. A cidade, atual cidade turca de Istambul, se encontra localizada no Estreito de Bósforo, entre o Oriente e o Ocidente, na confluência de importantes rotas comerciais. Pergunta número 4. Os vassalos recebiam uma terra e tinham como obrigação auxiliar o seu soberano na execução da justiça e na administração do reino e nas guerras caso necessário. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é a número 1, verdadeiro. Vassalo é o título dado ao subordinado de um soberano. É um conceito que existiu durante a Idade Média e está diretamente relacionado com o feudalismo. Por norma, o vassalo era o indivíduo que pedia algum benefício a um nobre superior e, em troca, fazia um juramento de absoluta fidelidade a este. Vamos à quinta pergunta. Pergunta número 5. Qual a língua oficial do Império Bizantino? 1. O espanhol. 2. O italiano. 3. O grego. Ou 4. O latim. A resposta correta é a número 3, o grego. O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente, durou 11 séculos. Eles adotaram o grego como idioma oficial no século VII e mantiveram constantes relações com os povos asiáticos. Pergunta número 6. A Inquisição foi um dos eventos mais importantes da Idade Média. Nela, todos aqueles que não seguiam a doutrina da Igreja eram perseguidos e mortos. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é a número 2, falso. A Inquisição foi criada na Idade Média no século XIII e era dirigida pela Igreja Católica Romana.
Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas ou conjunto de leis desta instituição. Pergunta número 7. A Idade Média é o nome do período da história localizado entre os anos de 1. De 500 a 1000. 2. De 476 a 1453. 3. De 76 a 1900. Ou 4. De 476 a 1850. A resposta correta é a número 2, de 476 a 1453. A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. A data consensual para o início da Idade Média é em 476, definida pela primeira vez por Bruni, e que representa o ano em que é deposto o último imperador romano do Ocidente, e a conquista de Constantinopla pelos turcos em 1453 deu fim a este período. Pergunta número 8. A Idade Média é dividida pelos historiadores em duas grandes fases que são Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é a número 1, verdadeiro. A Idade Média é dividida pelos historiadores em duas grandes fases que são Alta Idade Média do século V ao século X e Baixa Idade Média do século XI ao século XV. E aí, como você está se saindo? Eu espero que bem. Passando só para lembrá-lo de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E se gostou do quiz, deixe seu comentário dizendo quantas acertou e se gostou do conteúdo. E veja mais vídeos nossos clicando no card aqui em cima. Muito obrigado e vamos continuar. Pergunta número 9. Qual era a religião na sociedade feudal? 1. Adventista. 2. Budista. 3. Protestante. Ou 4. Católica. A resposta correta é a número 4, católica. A religião católica dominava o mundo feudal na época. Esse grande poder se dava pela robusta estrutura política e econômica. Sua preponderância foi a base da criação do feudalismo, já que a Igreja, além de estruturar a forma em que os medievais enxergavam o mundo, também possuía inúmeras terras. Pergunta número 10. A exploração do Oceano Atlântico abriu novas fronteiras e consolidou o fim da Idade Média. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é a número 1, verdadeiro. O enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento do comércio resultaram no mercantilismo, e a exploração do Oceano Atlântico abriu novas fronteiras e consolidou o fim da Idade Média. Pergunta número 11. É o termo que usamos para toda organização social, política, cultural, ideológica e econômica que existiu na Europa durante a Idade Média. 1. Capitalismo. 2. Islamismo. 3. Feudalismo. Ou 4. Iluminismo. A resposta correta é a número 3, feudalismo. O feudalismo foi a forma de organização social e econômica instituída na Europa Ocidental entre os séculos V a XV. Durante a Idade Média, baseava-se em grandes propriedades de terra, chamadas de feudos, que pertenciam aos senhores feudais, e a mão de obra era servil. Pergunta número 12. A peste negra, cujos sintomas eram inchaço e manchas pelo corpo, difundiu-se especialmente pelas cidades, poupando os camponeses que em geral se alimentavam melhor e tinham mais espaço nos campos. Verdadeiro ou falso? A resposta correta é a número 2, falso. A peste negra foi uma pandemia que acometeu a Europa no século XIV a partir do ano de 1348, e atingindo principalmente os camponeses devido às condições precárias de higiene em que eles viviam.
Pergunta número 13. Quantos anos durou a Idade Média? 1. 500 anos. 2. 200 anos. 3. 600 anos. Ou 4. 1000 anos. A resposta correta é a número 4, 1000 anos. A Idade Média durou de 476 a 1453, e seu nome foi resultado de uma visão negativa que os renascentistas tinham do período. Pergunta número 14. A servidão foi uma situação intermediária entre a escravidão definitiva e a liberdade plena, pois impunha uma série de limitações aos servos, sem torná-los propriedade dos seus senhores, verdadeiro ou falso. A resposta correta é a número 1, verdadeiro. A servidão era uma relação de trabalho no qual uma pessoa, servo, devia obrigações a outra, senhor. Essas obrigações geralmente eram pagas em forma de tributos, em troca de um pedaço de terra para produzir, e também proteção e segurança militar fornecidas pelos senhores feudais. Chegamos na última pergunta. Espero que tenha se saído bem até aqui. Vamos lá. Pergunta número 15. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito que envolveu quais nações europeias? 1. A Escócia e a Inglaterra. 2. A Espanha e a França. 3. A França e a Inglaterra. Ou 4. A Escócia e a Espanha. A resposta correta é a número 3, a França e a Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito travado de 1337 a 1453, em fases não contínuas, e envolveu a França e a Inglaterra. O embate se deu no processo de formação dos dois Estados nacionais e teve como grande causa disputas dinásticas e territoriais entre os dois reinos. Encerrou-se com a vitória francesa. Chegamos ao final de mais um quiz. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui no final te indicarei outros vídeos. Assista e teste seus conhecimentos. Muito obrigado e nos vemos no próximo quiz.